Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa disparado. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado Luta. Seguinte, trazendo um vídeo, porra, vocês não sabem como eu tô com saudade disso. É seguinte, trazer um tanto rápido, eu tava vendo um pouquinho do Shinzo Machida, lutador do Karate Shotokan, da família Machida, irmão do Lyoto. Aí pensei, meu irmão, bora fazer vídeo. Aí eu peguei uma luta dele do Bellator 160. Essa luta foi... Olha, o vídeo foi publicado em 2017. Ele não teve uma carreira ultra longa no Bellator. Na verdade ele tem uma carreira relativamente longa. Só pra falar aqui, 30 anos ensinando Karatê, cofundador da Machida Karate, que é parte do Shotokan. O UFC Champion Coach, no caso, seria relativo ao irmão. Ele faz parte da equipe que treinou. É esperado. 13 vezes campeão brasileiro de comitê, 6 dan de karatê e medalha de prata mundial. Tá falando ano? Não tá falando ano, pouco importa. Bora pro combate. Lembrando, cacete, luta de MMA. Cara, a base dele é bem aberta, muito karateca, bicho. Chute baixo interessante. Nossa, chute mara. Bom controle de distância, base bem aberta. O adversário tá bem... Como é que é o nome? É Mário Navarro. O ruim é que ele tá dando pra trás. Se o cara fosse corajoso, dependendo da defesa, daria pra engavetar, mas ele é muito esperto. Machida tá lutando bem. Nossa, tá usando muito bem a combinação. Chute muito interessante, chute bem karateca, low kick. Passou longe. Perigoso. Cara, esse chute está sendo muito bem colocado. Finta ótima. Bom chute baixo. Adversário deu mole, tinha que usar outra mão. Balu, como é que esse cara tá vivo? É o último dos moicanos. Ixi. Estranho aquela mudança de base. Ele tem que tomar cuidado com o adversário. Eu tô sentindo que o adversário mudou um pouco. Ele tentar usar mais a mão da frente. Se ele fazer esse negócio de passagem lateral, pode ser perigoso. Ui! O cara se fechou. Vapo! Raul! Cara, que performance boa, cara.
Vamos até colocar aqui. Chute interna na coxa que estava servindo suporte ao chão. Essa dinâmica dele, deixa eu colocar pra... Essa dinâmica dele de... Cacete, tô com tão pouco espaço. Chute, dá um chute com a perna frontal e ataca. Não, deixa eu subir um pouquinho mais. Aí depende de como a pessoa queira trabalhar, mas ficou uma combinação muito interessante. Quando ele toma iniciativa, o adversário tenta contra-atacar, caminho livre. Pô, ai, entra muito bem. Entra muito bem entrado. Cara, é o seguinte, vídeo curto desse eu vou trazer análise logo de cara. Deixa eu tirar essa jossa daqui. Ô Vitor, poderia colocar o sofá um pouquinho mais pra cá? Oi, Rola. Rola, porque você tá deitado no... Ai, cara. Rola, não pode. Rola, você não pode usar a tomada, o fio da minha tomada como cobertor. Não pode. Gostou muito não. Que mentalidade estranha dessa cachorrinha. Cara, tem uma coisa muito importante a ser parada que, pela definição, é esperado. Seguinte, vamos aqui. Karatê Shotokan. Qualquer imagem que tu vê uma postura que a base tá com os pés bem distantes. Você vai sempre ver. É uma coisa que vai ser. Aí você pode pegar qualquer imagem de uma prática. É um fato conhecido que a base... Deixa eu fechar isso daqui. A base do karatê é bem aberta. É bem aberta. Isso é uma coisa muito difundida dessa modalidade de karatê. A gente vai ter uma base extremamente aberta. Deixa eu mudar de base. O pessoal vai lutar assim. É que acontece. Vai pra frente, pra trás. Aí você não fica tão apontado para frente se você quer fazer uma mudança lateral, mas apesar dos pesares você vai estar com uma postura com a base mais aberta, então fica uma postura mais baixa e você vai controlar a distância. A ideia é controlar a distância. Caraca, você não para de ver esse filme? Não, é que eu não vi ontem. Ah, sério? Quando eu vi, Eu gosto bastante desse filme, eu gostei quando eu vi. A gente vai ver quando o lutador quer fazer o controle de distância, ele realmente vai estar com a perna bem apontada para frente. A base vai estar muito frontal, como a gente pode bem reparar aqui. Aí o que acontece? A mão não tão alta como as pessoas podem exigir. Ah, a mão tem que ser alta. Não, que outras lutas são assim, bots aqui. O pessoal acha que o bots exige que você fique com a mão aqui presa. Não exige, mas tem que estar alta. É uma distância de combate que não é incentivado você ficar muito distante. Então fica numa distância para você ser golpeado. Então é fato que você vai receber um golpe no momento, em qualquer momento, então fica ali. O Muay Thai, a base, a guarda alta é aqui, filho. É aqui. A pessoa fala, ai, o soco, pô, porque então o boxe não tem aqui. Filho, daqui a pouco metem isso na tua cara. Chute alto, aí você ajeita toda a sua postura, se defende adequadamente. O Muay Thai tem
outras formas de golpear que são muito propícias à lesão. Aí o que acontece nesse tipo de combate assim, você vai estar com uma base mais aberta, você vai ter uma postura um tão desconfortável, é boa para você fazer movimento de tronco, não tanto de pé, mas você se acostuma, fica muito apropriado. Como você está muito frontal, é muito bom para frente e para trás. Vamos ser sinceros, é uma coisa intuitiva, eu acho. Apenas vamos pra um cá. jovem curtindo um baile na flor da idade. Você tem Esse incidente que pode normalmente a base diagonalizada. Aí você vai ter um movimento para frente, para o lado, muito adequado, diagonalizado. Você não tem preferência. Se você tá lateral, você anda para frente, para trás, muito ruim. Contudo, se você quer fazer um movimento lateral muito adequado, isso quer dizer que dentro dessa lógica, se você quiser fazer um movimento frontal, é muito adequado você, deixa eu fazer em relação à câmera, é muito adequado você deixar a base apontada para frente, muito frontal. Aí você pega a esgrima tem uma base muito frontal, que o jogo é para frente e para trás. Então tem muito sentido a forma como ele tá, e com essa ação, essa situação, vai ser visado fazer golpe, vai ser visado controle de distância. Então você não precisa estar com a guarda ali toda hora. Cara, é interessante ver o que a gente vai ver de chute baixo. A detalhe, ele não tem a altura do irmão. Ele tem 1,75 m. Ele não tem a altura do irmão. Ele é peso leve. E não tem o mesmo porte. Opa, eu perdi o timing. Uma situação extremamente interessante. Tá, eu perdi o timing novamente. Ele tá aqui. Se ele dá um chute frontal, o chute vai bater mais ou menos aqui. Como ele pega tanta distância, deixa eu abaixar até um pouquinho mais a velocidade, 30%. How? O que ele vai fazer? Ele vai começar a se mover, ele faz se deslocar para frente, e dessa postura ele se projeta para trás, fica relativamente seguro na medida do possível. Ele teoricamente não avançou muito, é tipo, ele avançou muito sem avançar, e ele chuta. Não, pera, eu queria pegar um pouquinho antes. Eu quero pegar a execução do chute. É um chute, tá subindo, depois pega uma altura e ele roda. Tem bastante torque. Aí a gente vai ver, vai ter uma mexida de quadril, que também ajuda a fazer o ajuste do golpe. A gente vê aqui, o chute estava subindo, a partir daqui ele vai ter um movimento horizontal. Aí a posição do quadril não muda. E também já estava para fazer contato. Só a fim de ilustração, deixa eu fazer o gestual. Ele tá... Deixa eu mover o banco. Ele tá aqui. Ele avança, ele sobe, depois o chute é horizontal. Tem muito... Tem... A gente vai ver algumas vezes, poucas vezes durante o combate, ele vai fazer um chute que sobe e bate para baixo, que é bem interessante como low kick. Tem horizontalizado, tem subindo. A gente vê essa variedade de chutes. Eu já termino o vídeo daqui a pouco, eu já paro de falar para tudo. Nesse caso daí, a gente vai ver, para ele não avançar, dar muito a cara a tapa, ele se desloca para frente, ele avança um pouquinho porque o centro de equilíbrio dele
vai estar à frente da perna mais distante. A perna mais distante posiciona muito próximo onde estava a perna da frente. Então, se ele se adequar, ele vai um pouquinho para frente, sim. Nessa posição aqui, deixa eu ir para as pernas. Nessa posição aqui, tá muito próximo. Aí ele vai subir essa perna. Ele sobe. Aí vocês vêm. Deixa eu levantar um pouco a caneta. Tá subindo. Aí depois que o movimento fica horizontalizado, ele ajeita a postura pro golpe. Se mover de forma lateral. É bem interessante, a gente vai ver uma boa variedade de chutes por parte dele. Aqui ó, pra frente e pra trás, mexendo com a reação do adversário. Aí tu vê o adversário tá meio pei, tá em dúvida o que ele vai fazer. Na minha opinião, ele tá com um caminho pro rosto muito... Ih! O rosto está muito aberto, mas o que acontece? Se ele aproximar, ele vai estar em uma distância que pode ser golpeado. Esse cara parece meio porreta, ele tá meio assim. Se chega perto e tenta punir a pessoa por não estar protegendo o rosto, aí tu vê a forma meio maníaca dele golpear. Eu não acho que a armadilha seja intencional, mas combina com essa forma de lutar dele. É que o acontece, já tá cansado de ficar agindo a partir do adversário, quis tomar iniciativa. Mas aí por parte do Shinzo Machida ele já se distancia, aí já não fica numa base frontal, já fica pensando que pode ter uma colisão maior, confronto. Aí ele já não ficou com a base tão frontal como estava anteriormente. Opa, deixa eu voltar para a velocidade normal. Aqui é interessante. Esse chute é bem interessante. 48, eu acho que vai ser um 49. 20% da velocidade original. Fintou um chute frontal da perna da frente. Em um momento muito próximo, ele viu esse jogo de mão, fechou a guarda. Eu não sei nem se ele entendeu muito que ia ter chute baixo, mas a movimentação de mão do Machida foi pra fazer o cara reagir. Se distanciou, tu vê chute bem lá de trás, puxou um chute bem forte, movimento muito bem feito, se deslocou pra frente. Aí tu vê, é uma situação um pouco interessante, não muito comum, mas o que ele fez foi: vai chutar com essa perna, pula pra frente, aí no meio do movimento, pô, maluco. Aqui é um lutador experiente. Vai uma pessoa qualquer fazer isso na rua, ou ela vai quebrar a perna da pessoa, ou ela vai levar uma no queixo. Aí tu vê que ele fez o adversário reagir e se fechar, aí já não vai ter como ele responder com um golpe de mão, porque é um risco muito criticado, não é um risco inerente a um chute baixo, que é muito criticado dentro do MMA, porque dentro do MMA não é todo lutador que tem uma prática dentro do guarda-chuva. Falando guarda-chuva, tá chovendo pra cacete. Será que ela chegou bem?
dentro do guarda-chuva de kickbox. A gente falou de Muay Thai, kickbox, karatê, savate, taekwondo, por aí vai, que se você chuta de qualquer forma um chute baixo, você expõe muito o rosto. É um pouco arriscado, sabe? Puxou, mas deu uma marretada na perna. Deixa eu... Com licença. Será que elas chegaram bem? Aí tu vê, é bem interessante o controle de distância. Ele tá fazendo o cara ficar fechado, ficar passivo. Ele tá aí. Quando o adversário quer tomar um pouco de iniciativa, tá tentando pegar um ritmo, dá pra trás. Aí o que acontece? Nesse momento, uma dinâmica bem natural que tu fez muito. O adversário só tá ficando pra trás. O cara pensa, pelo amor de Deus, tá, quando é que eu vou fazer alguma coisa? Vai tentar impor. E o que acontece? Você não ataca, esbarra em outra situação. Quando você não ataca muito, você não renova o senso de ameaça do adversário. Ele tá atacando bastante, no caso o Machida, mas ele tá atacando de forma incessante, pontual, momento chave. Vai ter momentos que você em contra-ataque. Então fica aquela questão de o cara tá só esperando pra soltar, se soltar. Ele vai se soltar. Eu achei interessante, mas teve uma mudança de câmera. Um jab avançando. Interessante. Foi bem executado, foi muito bem executado. Mário Navarro, só para ter certeza, eu só vou pesquisar Fighter, só de curiosidade. Hands-on, Estados Unidos. Eu quero saber qual é a nacionalidade da família. É tipo, ele americano, eu já tinha quase toda certeza. Não vou achar. Deixa pra lá. Aí a gente vê uma movimentação lateral. Tem uma pequena mudança de base, mas é bem pontual. A gente vê um pouco de base lateralizada com a movimentação lateral. Só que acontece, tá se colocando pra grade. Isso é perigoso. Aqui é bem interessante, é muito esperto. É um senso é uma noção. O que acontece? Na minha opinião, como eu vou colocar? O adversário tem muita noção de striking, Mário Navarro, só que é pouco comparado à noção do Machida. Então, na verdade, é como se uma pessoa com uma noção muito boa estivesse enfrentando uma pessoa sem noção. Tu coloca uma pessoa leiga, uma pessoa que nunca lutou na vida, maluco, o cara é selido, cuspido, esmagado, rabiscado, devorado pelo Navarro na trocação. Mas é cair tanta armadilha, mas é ser feito de refém. Só que existem níveis. Tu pega um cara com muito mais cabeça, um cara que tem muita carreira no karatê. Isso mostra que, em questão de controle de distâncias, senso, tem uma palavra dentro da comunidade gringa americana que a gente não usa muito, eu acho que deveria ser empregado, que chama IQ Ring. Seria o QI de ringue,
que seria a noção de movimentação em torno do o ringue, seria QI de Enel, no caso, é uma forma como eles chamam o ringue. Como você sabe se mover, se posicionar e lutar em questão de distância durante o combate. Aqui a gente vê um QI muito superior de um para o outro. Aí o que acontece? Ele tá aqui, ele tava indo muito para trás, deu uma fintada, ficou numa distância. Aqui tá vendo que o Navarro tá indo para frente, então ele vai precisar agir, vai precisar colocar senso de ameaça de novo, vai golpear um chute frontal. Aí o golpe que levou a ele vencer o cara foi um chute frontal com um soco. Ele conseguiu sair do golpe. Aí o que acontece? Na verdade seria inevitável. Eu ia falar que quando ele socar com a mão da frente, ele deveria ter usado as pernas. É a melhor solução. Quando ele vai encurralar o Machida, quando ele usar a mão da frente, vai estar livre para ele sair em direção à mão de trás. Como ele usou a primeira mão de trás, aí tipo, toda essa forma de golpear dele, e a gente pode atentar, faz com que ele não conseguisse responder com o soco da mão de trás. Se ele fizesse primeiro com a mão da frente, ainda assim teria intervalo, porque o golpe não é tão sincronizado um em função do outro. Não tem um intervalo muito curto de um para o outro. A gente tá falando de um intervalo relativamente longo. Teve soco, aí teve isso. Se fosse um papá, aí é mais complicado. Ele conseguiu sair por debaixo do golpe. A punição, ele não teve a punição porque ele precisava punir a movimentação, não ocorreu. O que acontece? Se ele colocasse um chute quando o cara vai pra aqui, tenta chutar, aí ia pegar. O Machida não quer fugir em direção a essa mão, ele quer fugir nessa. Aí tem sentido, porque a mão da frente está mais próxima, a mão de trás está um pouco mais distante. Os golpes vão ter mesmo alcance, depende de como a pessoa executa um golpe, pode ter mais alcance que outro, mas a maior distância vai atribuir mais tempo para você sair do golpe. Eu tô tanto tempo sem fazer vídeo que eu acho que minha forma de comunicar não tá muito clara. Cara, aqui ele já vai dar bastante chute médio, uma postura bem difícil do adversário fazer alguma coisa. 40% da velocidade original. Eu acho que tem que treinar muito para chutar dessa forma, porque putz grila, para perder o equilíbrio não custa. É sério, vamos estudar um pouquinho a forma como o chute está sendo feito. Deixa eu puxar o ponto para cá. Oxe, volta para aqui. Mesma situação que eu tinha falado anteriormente daquele chute. É quase a mesma coisa, só que vai subir mais. Cara, tu tá aqui. Você vai ter que ter um bom jogo de equilíbrio pra tu equilibrar o chute e jogar pra trás. Porque você fica aqui é uma coisa muito difícil se equilibrar a perna só enquanto você coloca seu tronco para trás. Você está se jogando para trás. E ainda mais que a perna, deixa eu puxar mais ainda para o chão. A perna não fica numa posição assim, ela fica assim. Então você está muito para trás. O equilibrar é muito difícil dessa forma. O que acontece? Se você quer equilibrar mais, você pode fazer assim. Aqui está fazendo dessa forma. Ele consegue. Eu, quando tento fazer isso, eu jogo bastante meu pé pra cá, bem pra trás, pra eu conseguir me equilibrar. Eu não tenho equilíbrio, eu não tenho a experiência na execução. Cada um faz com quem tem.
eu não treino isso. Como eu não tenho esse treino, a gente pensa em adaptações para replicar a técnica. Só que não é uma réplica exata. Eu poderia, eu falo por mim, eu conseguiria replicar até essa forma, mas é muito difícil. É muito não natural. Eu poderia fazer de forma pontual. Se for para uma pessoa fazer uma coisa que ela não está adequada a ser feito, seja por questão de condicionamento, seja por questão técnica, para ela replicar pelo menos o formato, a ideia do golpe, precisa fazer uma compensação. Aí tem que ter uma noção técnica para ter algum recurso para isso. Para você fazer um chute como o Shinzo Machida está fazendo, para você manter o equilíbrio, você tem que pensar em alguma coisa, porque a postura que ele tá, uma pessoa normal não ficaria tão equilibrada chutando. É uma questão bem importante. Aí ele tá fazendo chute baixo, chute médio, volta pra postura muito abaixada. Eu acho que ele tá... Mas aí deve ter muito estudo. Na minha opinião, nesse momento, Machida, pra mim, parece muito afobado na hora de ir pra trás. Mas o que acontece? Existe um estudo em cima do Navarro. O Navarro ele tem 8 lutas anteriores a essa. Nunca vi esse maluco lutar, não faço questão nenhuma. É só agora. Então, o que eu teorizo? Ele tá bem pra trás, o Machida se afoba na hora de ir pra trás, porque esse cara, quando avança, deve tentar fazer uma combinação de soco e provavelmente bem aberto. A gente viu aquela primeira tentativa ofensiva dessa. Aí a gente viu, foi um golpe bem aberto que ele conseguiu ir por baixo, meteu o pé e ele ainda tentou bater assim. Então, deve ter um motivo. Eu tenho quase certeza que tem um motivo. Bem interessante. Aquele soco que eu apontei, ele deu pra trás. O cara também não tem um controle muito bom de distância, não tem uma noção de distância muito bem. Ou pode ter, mas o adversário dele é muito à frente, então nos deixa em dúvida. Mas se for para medir distância adequadamente, seria melhor um golpe reto. Um cruzado não é adequado. Aqui é interessante. Ah, como é interessante. É bem interessante. O que acontece? Só pelo padrão a gente poderia falar, não, ele poderia estar fintando qualquer golpe. Na realidade não. Existe um padrão. Ele realmente poderia estar fintando qualquer golpe, mas quando o Machida tá longe, ele faz um avanço muito grande. Ele só vai levantar a perna depois de posicionar e aí vai golpear. Como tá próximo, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de ele ficar nessa postura e dar um chute com a perna frontal. Mas na realidade, o que ele queria replicar aquele chute que ele se moveu golpeando. Como o cara tá todo fechado, não existe risco de contragolpe, então... Só um instante, só deixa eu ver a velocidade. É bem a velocidade que eu queria. Um ótimo chute. Ele poderia... Na verdade eu não lembro se ele faz um chute de cima para baixo. É uma situação bem interessante, muito pregada no Karate Kyokushin. O que acontece? Eu não vou falar que seja impossível, mas é muito mais fácil você fazer com a perna de trás do que a perna da frente. Para você subir essa perna e descer, normalmente seu adversário está frontal. Você não vai ter muito espaço. O que acontece? Essa perna, por ela ter o ângulo que a gente tem
na perna da frente em relação ao oponente, seria mais ou menos isso. Você tem isso daqui de giro de quadril, isso daqui de movimento de chute, isso daqui de giro de ombro. Quando você pega a perna de trás, você tem isso. Show. Mais do que 90 graus, menos do que 180. Você tem isso aproximadamente. É que acontece, isso daqui, esse ângulo muito mais aberto, muito maior, faz com que você tenha tempo de subir a perna e você desce. Aí você desce batendo na coxa. Aqui, se ele fizesse isso, se ele subisse um pouco mais, a perna daria. Só que ele andando pra frente, ele aumenta a velocidade angular do golpe. Ele não vai, vamos falar, ele chuta assim. Ele não vai andar pra frente e fazer o chute ser mais lento. Não, ele vai adicionar a velocidade angular. Então fazer um movimento quando se desloca pra frente, coloca mais aceleração no giro. Então, ele não teria como ele fazer um chute para baixo na coxa nessa situação. Impossível. Quer dizer, será que é impossível? Para mim, no meu julgando a partir do que eu sou capaz, eu não consigo cogitar a possibilidade disso funcionar. Talvez um lutador muito habilidoso seja. Aí eu também nunca prestei atenção, então eu tô conjecturando, eu não tô baseando na lógica, tô baseando na realidade. Eu tô pautando a partir do meu conhecimento. Por esse apontamento que eu fiz da velocidade angular, enquanto você faz o movimento, uma aceleração, eu acho que não existe espaço para isso. Não existe espaço de tempo. Que isso é um pouco importante. Uma situação parecida com a anterior. Ficou muito fácil para ele. O cara errou o soco, errou o impedimento de sair, de ser punido ao sair, então como foi tranquilo. Aí o cara pensou, não, eu tô deixando na grade, deixa eu ir pra grade. Aqui, nossa, isso daqui foi brilhante. Em vez do cara correr pra cá, porque ele realmente se deslocou muito. Não, ele foi pra trás, plantou os pés e deixou o cara. É muito complicado. Isso foi muito cabeça por parte desse Navarro. Mas aqui é bem interessante. Você vê que ele sabe que tá lutando contra um adversário muito habilidoso, muito rápido. Então ele tá no seguinte esquema: eu vou receber e atacar posteriormente. Ele se defendeu. Aí o que acontece? Ele tentou fazer um cruzado, só que não fez um cruzado colocando o cotovelo. Ele queria bater ele mais aberto. Só que mais aberto, se você não executa bem, se você não tenta. Deixa eu colocar a câmera toda. Se você não coloca um pouquinho de fechar o cotovelo e girar o pulso para dentro, você bate assim. O que acontece? Ele bateu assim. Ele tá batendo assim, martelo. Na verdade, o martelo seria aqui. Ele bate de palma. Nem para abrir a palma para ser um tapa. Não, ele bate dessa forma. Apesar de ele ter um mínimo de noção em tudo, tu vê que tem umas coisas de muita pouca qualidade na forma desse Mario golpear. Aí o que acontece? Ele batesse mais assim, colocasse um pouquinho mais de força. Ele fez assim. Se ele fizesse um pouco mais assim, ele conseguisse fazer um bom contato e depois até tentar aplicar mais força, aproximar e bater com a outra mão, seria mais bem sucedido, mas
Só pra ficar esperto. Aquela questão de mover a perna de trás para ter uma base boa para chutar com a perna da frente. Um chute relativamente alto. Tá fintando. Aí que acontece? Essa finta, pelo que ele demonstrou, denota que ele quer dar um chute com a perna de trás. Porque ele quer mover a perna pra frente. Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que repararam por eu estar falando só 40 minutos. Que ele vai fazer um chute com a perna a partir do posicionamento da outra. Quando ele firma a base. A partir do momento que ele tem uma base estabilizada, ele vai golpear com a outra perna. Aí o que acontece? Ele estava induzindo pelos indícios, mas eu não sei se o adversário era esperto em entender esses indícios. Aí o cara ficou nessa expectativa. Aí o que ele fez? Ele fez uma movimentação muito rápida da perna de trás para dar um chute baixo com a perna da frente. O que acontece? Isso é muito interessante porque normalmente a pessoa vai esperar que a perna que vai ser movida para a direção seja a perna que se move primeiro. Se a pessoa se move com a perna de trás primeiro para ir para frente, o movimento fica muito escondido, tanto porque vai ter uma perna na frente. E não é de senso comum. É uma ordem, é uma mudança de etapas que é muito pouco usual. Muito pouco usual. Causa um estranhamento, então é quase invisível. O cara tá fazendo ele entender que vai mover uma perna e aparecer que ele deslocar pra frente para estar com essa de trás, deixa um caminho muito, muito livre para ele poder mover essa pra frente e pá. Que o cara pensa, não, a partir desse momento ele vai mover a perna de trás para chutar a perna da frente. Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Aí quando você coloca uma finta, a pessoa pensa, não, ele vai fazer outra coisa. Não, ele volta a fazer isso. Tu vê quando não, ele também deixou o rosto exposto. Quando ele não vai ser punido para fugir para aquela direção, ou ele vai sair por debaixo da mão de trás, quando for um golpe muito aberto, a mão da frente. É muito simples. Isso é uma coisa lógica dentro do esporte de combate, do combate em si, não só de esporte de combate, o combate em si. Eu quero entender o que aconteceu aqui. Eu quero ter certeza, sabia. É porque quando eu vi, eu pensei, cara, chute baixo, soco da mão da frente. Só que ele girou assim quando caiu. Aí ficou movendo o cotovelo. Eu pensei, cara, tem muita coisa azul nessa porra aí de luta. O que acontece? Vamos só dar uma atenção ao golpe. A perna dele tá muito alta, ele se equilibra. Uma coisa interessante, eu tinha visto isso no treino do cacete, Johnny Walker, que ele treina de socar com um pé no chão. O que acontece? O que ele fez é que o chute conectou, só que ele não conseguiu descer a perna. Então ele ajeita a postura e bate. O Johnny Walker,
Ele teve uma luta que a perna foi catada. Aí ele martelou o cara de porrada. Pô, 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 pô. O que acontece aqui é que ele bateu. Aí ele ajeitou a postura pra golpear. Cacete. Eu quero ir em 10% da velocidade original. Tu vê. Ele tava numa postura mais baixa, ele começa a se jogar pra frente na hora de golpear. Brilhante. Não é muito usual. Caiu duraço. Tava difícil, ele deu espaço pro cara levantar. Cair pra guarda e fazer o ground and pound é perigoso. Um chute alto do adversário interessante. Aqui foi uma coisa um tanto perigosa, foi um tanto repentino. Deixou uma parte minha tem essa impressão, mas outra não, que foi calculado. Jogou pra frente, voltou. Eu acho que foi só coincidência, mas existe uma parte minha que acha que foi calculado. Ele tá caminhando em direção ao adversário, ele quer fazer alguma coisa. Se fosse para dar um chute com a perna de trás, ele teria uma distância um pouquinho maior para ele se posicionar nessa distância aqui, conseguiu golpear essa parte aqui na coxa. Então ele vai dar um chute com a perna da frente. Foi coincidência. Não foi porque ele leu que o cara ia fazer isso, mas tipo, já tava... Isso eu tô pensando em função do Machida. O Mario tava esperando o momento, ele ficou próximo, não fez nada. Então pensou, ele pode ir pra trás, eu vou perder o time. Aí ele foi pra frente na hora que o Machida perdeu o equilíbrio pra fazer o golpe. O que acontece com chutar? Naturalmente você fica em situação de desequilíbrio. Você tem duas partes do corpo para fazer contato com a superfície ao qual você está em pé. A estabilidade é maior com dois membros do corpo fazendo contato com o chão do que só um. Se você tira um dos pés do chão, você causa desequilíbrio. Se você é golpeado quando você está com um pé fora do chão, ou um pé muito mal firmado, você vai desequilibrar. Tu vê um mestre do karatê numa situação bem situacional. Aí tipo, ele ter caído não foi de demérito, mas é pra ver. É uma coisa que mesmo mestres estão possíveis de se ferrar, que é natural, é consequência do golpe. O cara tenta fazer esse golpe reto avançando. Eu esqueci, tem uma forma de... Que isso, Vitor? Pudim? Tá bom.
Tem uma forma que é atribuída a um nome, eu esqueci, que os americanos dão pra você fazer esse jab, que você dá um salto pra frente quando golpeia, que a forma, que a mão até fica. Você pode golpear enquanto você faz, você pode deixar a mão muito rígida enquanto você se move. O swingão aí desse cara foi uma merda. Cara, esse direto aí foi ótimo. Não parece, mas foi muito bom. Eu queria saber o que tava na cabeça desse Navarro, que não fez nada. 40% da velocidade original. O cara não fez nada. Aí o que acontece? Eu acho perigoso, mas nesse momento eu achei muito digno. Você tira, abaixa uma mão enquanto vai golpear a outra, mas deixou o caminho livre, cara. Caminho livre. Pum. Gente, cara, eu nasci em 98. Filho de um karateca. Eu vi muito filme de karatê, de ninja, dessas paradas quando eu era mais novo, maluco. Você fica com a base abertona, mano, um soco da mão de trás, mais outra mão baixada. Karateca pra cacete, cara. Essência. Isso é essência do karatê. Bem estereotipado, mas ainda assim. Eu tô me fazendo entendido, né? Eu tô explicando por que eu vejo assim. Aí é interessante, isso foi uma quebra um pouco do padrão. Ele muda de base, se movendo pra frente, pra dar chute com a perna da frente sendo perna de trás. Ui, cara, isso daqui é ótimo. O que acontece? É muito interessante. A postura do cara tá um tanto baixa e a guarda dele tá uma merda. A guarda desse Mario tá assim. Você tem algumas possibilidades. Você pode golpear no corpo desse lado, você pode golpear aqui por cima, ou você pode golpear por baixo. Que como a guarda está muito perto, poderia ser bom para ele interceptar um golpe muito perto. Aí vem nem muito aberto, é ruim que deixa livre para golpe reto, que aí golpe reto você tem que interromper muito rápido. Você pode direcionar, você pode receber, você pode defender, você pode engolir. Como a guarda dele não está muito próxima, então fica um caminho livre, tanto para ser um golpe reto, como também ser um golpe de baixo para cima. Pum, pum. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer, né? Vamos ver. O cara fez um golpe, voltou para aquela guarda ruim. Aqui é ótimo. Primeiros, para você ver os acertos. A primeira vez que ele derrubou o cara foi um chute baixo, seguido de um golpe da mão. E esse daqui, ele aceitou que recebeu o golpe, né? Ele viu que ele tinha um caminho por baixo. O que acontece? Eu queria até... Eu acho que foi tentando golpear com a mão da frente.
mas não foi muito determinante. Só que foi. Eu achei muito estranho porque foi palma aberta e fez isso. Seria isso daqui. Cara, o golpe que bateu no queixo matou. Hall. Seguinte. Terminamos, eu tô muito tempo sem fazer. Eu admito que também tô um pouco. Tô com um pouco de dificuldade na explicação, não tô muito afiado. Mas a gente pega jeito com o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês conheciam. Shinzo Machida é um lutador muito bom. Vale a pena conhecer. Não deixe de se inscrever. Aperta o botão do gostei, compartilhar e comentar. Vão no Insta dos lutadores. Vou me despedir no Raul.